Olá, pessoal! Hoje nós iremos iniciar os nossos estudos sobre o que significa ser um pai presente e eu vou começar na aula de hoje falando sobre o que é exercer uma paternidade ativa e consciente. Sejam bem-vindos! Sejam pais de primeira viagem, sejam pais experientes. Para que sejam pais presentes, precisam aprender como cuidar e orientar os filhos numa época de mudanças rápidas e importantes. Então, atualmente, a gente tem um questionamento muito grande por parte da sociedade sobre o que é ser um pai presente, um pai participativo, né? E os próprios pais também levantam esses questionamentos. O que eu tenho que fazer para ser um pai presente na vida do meu filho ou dos filhos e filhas, né? Não só fisicamente ali, mas também orientando esses filhos e filhas na vida acadêmica, profissional, pessoal, emocional, psicológica, enfim, existem muitos aspectos, né, do desenvolvimento humano e os pais preocupados, eles querem atuar em todos eles. Então, nos nossos estudos, a gente vai tentar orientar o máximo possível os pais a serem pais presentes em todos esses aspectos, né? O papel de pai tem passado por mudanças e hoje precisa ser tão significativo quanto da mãe na vida da criança. Isso significa que a nossa sociedade atual cobra essa participação muito mais do que em outras épocas. Isso porque a família tradicional, né, composta de pai e mãe, casados e com filhos, não é mais a única configuração possível. Hoje nós temos pais separados, né, casais que configuravam essa família tradicional, mas acabaram se separando, casais, pais que nunca se casaram, foram pais de uma ou mais crianças sem nunca terem um relacionamento afetivo mais sério entre eles. Temos os pais homoafetivos, então nós temos configurações familiares em que a criança tem dois pais ou que tem duas mães e tem uma figura paterna, né? Então ali ela tem três figuras adultas, no caso, para orientar. Tem os pais solo e outras formas possíveis. Existem várias formas de se ser pai na nossa sociedade. E mesmo sendo parte da configuração tradicional, né, que vem com um papel mais bem definido, porque é um papel que se perpetua já há muitas décadas nas sociedades, né, o pai tem tido sua posição e seu papel alterados. Atualmente, ele precisa ser mais participativo nos cuidados e educação dos filhos. Então, se a gente pega uma família padrão tradicional, com pai, mãe e os filhos, casados, vivendo juntos numa mesma casa, mesmo nessa configuração tradicional, o papel do pai tem sofrido alteração, porque hoje a sociedade questiona o pai que não participa, que não ajuda nos cuidados. Nós temos inclusive a licença paternidade, né, que nós vamos falar aqui. Então, as tarefas em relação às crianças são divididas, já que na maioria dos casais, ambos estão atuantes no mercado de trabalho. Então, antes, como a mulher ficava em casa, né, a maioria das mulheres ficava em casa, ela acabava se responsabilizando pelos cuidados, né, e pela educação das crianças, enquanto o marido, como provedor financeiro, se ausentava disso. Hoje, como na maioria dos casais que têm filhos, os dois trabalham ou têm uma vida, né, estudando, enfim, fazendo outras coisas, o certo é dividir as responsabilidades tanto em relação à casa quanto em relação aos filhos. Se isso não acontece, está errado, tá? Porque acaba sobrecarregando a mulher. Dessa forma, a gente elaborou um estudo para orientar os papais da atualidade a serem pais presentes no sentido amplo disso, né? Que vai além da presença física. Nós começaremos por explicar e definir o sentido de paternidade ativa e consciente, refletindo sobre as responsabilidades que o pai tem em relação aos seus filhos. Em seguida, nos concentraremos nas questões de saúde da família, especificamente dos pais, para posteriormente reforçarmos a conscientização sobre a saúde da mãe e do bebê desde a gestação, definindo a participação do pai antes, durante e depois do parto. Mesmo que o pai não seja casado com a mãe, ele tem que estar presente desde a gestação.
Por fim, também colocaremos explicações sobre os direitos legais dos pais durante a gestação, o nascimento e os primeiros meses de vida do bebê. A gente vai falar de legislação. Além disso, colocaremos elucidações sobre o desenvolvimento e os cuidados infantis. Ser pai não é a mesma coisa que exercer a paternidade, né? Existe uma paternidade biológica que é incontestável, que está ali no DNA, e existe a paternidade ativa, que são as ações, é o cuidado físico e emocional que se dá ao filho. A gente vai falar no nosso curso sobre a paternidade ativa, que é esse papel social que você exerce na vida da criança, que não necessariamente faz com que você seja o pai biológico dessa criança, tá? A paternidade consciente, ela vai começar antes da concepção, quando um homem planeja o tipo de família que ele quer construir, como ele quer construir e com quem ele quer construir. Se ele quiser ser pai, porque se ele não quiser ser pai, ele também já tem que tomar alguns cuidados com saúde e prevenção, tá? E ao escolher esse tipo de família, né, se ele vai formar uma família com uma mulher, com um homem, sozinho, ele vai começar então a estruturar sua vida para isso. Então, a paternidade consciente, ela começa no planejamento dessa paternidade. Você não precisa esperar a criança nascer para planejar. Ao decidir ser pai, o homem assume uma responsabilidade consigo mesmo e com outros seres humanos, porque o filho que você vai criar, ele não vai ser seu, né? Ele vai um dia atuar como adulto numa sociedade, e essa atuação pode ser uma atuação benéfica, contribuindo para a evolução dessa sociedade, construindo coisas positivas, ou pode ser uma atuação nociva, danosa, né? Criminosa, inclusive. Então você tem uma responsabilidade muito grande, o pai e a mãe. Tá? E esse planejamento inclui um diálogo com a mãe, seja ela a esposa ou apenas uma parceira biológica, tá? Só se exclui esse diálogo se, por exemplo, o pai decidir ser um pai solo e for adotar uma criança sozinho, for querer uma doadora de óvulo, né? Então ele vai exercer a paternidade sozinho. Então, nesse caso, não precisa do diálogo, mas nos outros sim. Nas últimas décadas, muitas mudanças aconteceram na configuração familiar, alterando as funções do homem na sociedade. Como nem todos são educados para uma paternidade consciente e responsável, muitos homens ainda se sentem inseguros em relação ao papel de pai e de marido e os sentimentos que esses papéis despertam, porque, na verdade, os nossos meninos, né, as nossas crianças do sexo masculino, elas não são criadas para serem pais ativos, participativos na maioria dos casos, tá? Claro que já existem famílias que têm mais consciência disso. Porque a nossa sociedade ainda é permeada de machismo, né, de masculinidade tóxica. A gente vê isso todo dia, não precisa nem ir muito longe, a gente vê na nossa própria família, na televisão, nos nossos grupos sociais, né? Então parece que não é permitido aos homens ter contato com sensibilidade, com a fragilidade, suas dúvidas e afetos. A gente percebe, né, e eu sou professora, eu posso dizer isso com bastante convicção, que os meninos são criados para serem machos, provedores, fortes, eles não podem demonstrar emoções, eles não podem nem sentir essas emoções, essas inseguranças. E eles precisam prover a mulher no relacionamento, porque eles são também, inclusive, educados para serem heterossexuais. E quando os meninos vão entrando na adolescência e começam a fugir desse padrão, dá muito problema. Por quê? Porque a maioria dos pais e mães não aceitam que o filho fuja desse papel social tradicional, que é do macho provedor heterossexual, tá? E isso acaba dando muitos conflitos, mas o fato é que a sociedade está mudando, né? A sociedade está mudando, hoje se cobra do pai tanta participação no cuidado e na educação dos filhos quanto da mãe. Hoje o homem não é o único provedor financeiro na maioria das famílias, a mãe também trabalha, tá? Inclusive nós temos muitas situações de casais separados também, que a mãe trabalha, toma conta da sua vida e o pai trabalha, toma conta da sua vida, e ele vai ficar com a criança, sozinho com essa criança, em determinados períodos, né? Então, ali ele vai ter que ser pai e mãe, assim como a mãe, na vez dela, vai ter que ser pai e mãe. Eles estão preparados para isso? Bom,
É isso que nós vamos estudar aqui. Nós vamos tentar preparar o pai para ser um pai atuante, né? E independente da figura da mãe. A sociedade patriarcal, ela costuma achar que as demonstrações masculinas de afeto e dedicação carinhosa é sinal de submissão, fraqueza e perda do poder, né? Esse contexto, no entanto, ele tem mudado. Pais da geração nascida a partir de 1980, que é chamada de geração Y, eles têm um comportamento diferente, né? Que é isso que a gente vai ver a seguir. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!